Pessoal, boa noite. Vamos de mais uma aula. A gente teve um probleminha técnico no começo, mas já foi resolvido. Vamos partir do ponto da revisão da prova, né? Vocês fizeram prova a última aula e depois acho que foi feriado. Vamos dar uma relembrada lá e tirar dúvidas sobre a questão da resolução da prova, antes da gente falar um pouquinho da continuação do material. E aí, vocês acharam prova tranquila? Deu para pegar os conceitos, que é o mais importante, que eu sempre falo para vocês, né? Não é apenas ter isso gravado, mas saber praticar, saber se posicionar numa reunião. Essa é a intenção dessa disciplina. Administração para engenheiro. Então, o engenheiro ter essa noção de administração, engenheiro hoje atuante em reunião, engenheiro que esteja eh, praticando a área, isso é importante. Então, vamos lá. Na prova, a gente fez, se eu não me engano, foram 6 questões, né? Acredito que aquele que participou de alguma das aulas e leu alguns slides conseguiu fazer tranquilo. Mas vamos fazer uma correção rápida aí. Na primeira questão, a gente fala sobre a questão perguntando quem foi o engenheiro que demonstrou que as empresas em si ela possui funções básicas. Tá? Ele fez todo um desenho lá, funções técnicas, aonde havia produção, bens ou serviços, funções comerciais de compra, venda, negociação em geral, a parte financeira, de soluções voltadas ao gerenciamento do capital, a questão de segurança, né, que seria a proteção e preservação dos bens materiais das pessoas, contábeis, a questão de controle, estatística, receita, despesa, balanço, e a questão administrativa, que é a coordenação, sincronização de todas as demais funções que existem numa empresa. Olha como é interessante, tá? São, como a gente tinha até comentado, são estudantes que pensaram em uma coisa diferente, que foram atrás. A gente contou toda a história lá tanto lá no começo do semestre a gente falou um pouco do Ford, falamos lá do Taylor, falamos lá do Fayol. Então, assim, é sempre crescendo e aprendendo com esse pessoal. Então, conforme o conhecimento de vocês, a gente teria essa opção de ser o Taylor, de ser o Fayol, o Ford, o Maslow e o McGregor. Acredito que a gente falou bastante nas últimas aulas, né, sobre essa questão de pensar em dividir a empresa lá em funções, entendeu? Que era uma ideia ótima que o Henry Fayol teve. Então você colocou Henry Fayol, parabéns. Você que ficou na dúvida, relembre, pega os slides, dá uma olhada novamente, pega o livro, dá uma olhada, que é importante. Mas assim, eu acredito que a maioria em si conseguiu não confundir o Fayol com o Taylor e nem com o Ford, tá? São características diferentes, mas assim, são basicamente lá do mesmo período, mas características distintas. Vamos para a segunda questão? Na segunda, a gente tem a questão das estratégias, né? Estratégia de crescimento, que é muito utilizada pelos gestores. Então, vocês participarão de muitas coisas lá de integração, lá de estratégia, de pensamento de crescimento de empresa, de pensar com o concorrente, contra o concorrente. E aí a gente questiona quais estratégias que são basicamente realizadas, que a gente fala da integração vertical, da integração horizontal. Nessa questão a gente fala na questão da estratégia de integração horizontal. Uma empresa vai comprar a concorrente que atua no mesmo setor, tá? Então, quando é um exemplo disso, quando é do mesmo setor, a gente dá algumas opções. Primeira opção, o banco A compra o banco B. É o mesmo setor? Opção B, fábrica de cereal matinal, que faz lá um cereal de milho, compra fazenda de milho. É o mesmo setor? Fábrica de cereal matinal de milho compra uma empresa de transporte que leva o cereal para o supermercado. É o mesmo setor? Companhia Industrial de Conservas Alimentícias foi comprada pela União das Empresas de Limpeza.
Está com cara de diversificação, né? Lembram disso? O Banco A foi comprado pela União das Empresas de Limpeza. Estranho, né? Então, o único setor aí só pode ser a resposta A. O Banco A compra o Banco B. Então, a integração horizontal, tá? É onde uma empresa consegue comprar concorrente do mesmo setor, tá? Aí, nesse caso, a resposta A, onde o banco compra o banco B. Banco A compra o banco B. Talvez, quando vocês foram responder, acredito que o próprio sistema às vezes mudava a ordem lá das questões, tá? Por isso que às vezes eu falo lá, mas assim, eu sempre leio a alternativa correta que fica melhor. Vamos para a próxima questão. Pensando em estudiosos que a gente comenta bastante, né? Administração, alguém estudou, alguém escreveu, alguém fez teste, alguém aplicou, alguém escreveu um livro, deixou passos, alguém foi lá e continuou. Então, o conhecimento nunca para. Eles chegaram à conclusão que líderes nem sempre são eleitos, né? A pessoa nem sempre nasce daquela, a pessoa já nasce líder. As pessoas conseguem com o tempo ser trabalhadas, existem treinamento para isso, tá? Ser aceito hoje não é uma questão lá de imposição, tá? E aí na questão fala sobre isso, né? Sobre a questão dessa necessidade de padrões que um líder tem que se encaixar. Aí pensando nesse contexto, né, dos três diferentes tipos de líderes, a gente colocou algumas questões aí, algumas alternativas aí para vocês pensarem, tá? Pensando na classificação dos três tipos de líderes: autocrático, democrático, liberal. Será que foi esse que a gente debateu nas aulas? Autocrático, democrático e opcional. Alguém tem algum chefe que seja opcional? Tem opção do meu chefe. Demagogo, democrático, liberal. Demagogo, democrático e opcional. Demagogo, opcional e liberal. Acredito que essa foi tranquila também para todo mundo, né? Autocrático, democrático e liberal. A gente ainda fez vários comentários, né? E trocamos experiências, né? Lá dos chefes que a gente já teve, nas empresas que a gente já passou. A maioria em si comentou bastante, né? Dessa história do líder democrático, mas teve também questões polêmicas, né? Que o democrático, muitas vezes, se ele não souber levar, ele não consegue o respeito das pessoas, todo mundo quer mandar, e às vezes o mais interessante é um pouquinho de cada um, né? Se ele, às vezes, deixar o negócio correr muito, sempre ficar aqui perguntando, pessoal, qual caminho a gente vai seguir? Então, o pessoal tem que saber, né? Parece legal essa questão da democracia nesse contexto de liderança, mas a gente chegou à conclusão naquele dia, por conta lá dos exemplos que a gente ouviu, né? De equipes antigas, pessoal que não quer seguir ninguém, eles querem fazer as coisas do jeito deles. Nesse contexto, o autocrático, né? Ser interessante nesse contexto, né? De coisas muitas vezes operacionais, que às vezes para coisas operacionais, se você fica dando liberdade, se você às vezes fica questionando se o pessoal quer ou não fazer, então é complicado. Tem que saber ser trabalhado, um líder que queira ser democrático com a parte operacional, para que tudo realmente funcione. Que o pessoal não confunda, isso que é o ponto-chave, o pessoal não confundir liberdade, né, democracia, com cada um fazer o que quer, tá? É um líder que precisa levar o produto a ser realizado, a ser produzido. Mas eu sou o responsável pela parte que vai pegar a embalagem e vai embalar o produto. Eu só quero embalar durante 1 hora, porque o meu líder falou assim que eu posso escolher o horário. Então a pessoa confunde, ele deixou um horário, mas o serviço precisa ser feito, não pode ficar parado ali, só para citar um exemplo, entendeu? Então é importante que tenha vamos dizer, um pouquinho de cada um, que seria o ideal, tá? Mas a gente comentou os três tipos, quem respondeu autocrático, democrático e liberal, acertou.
Vamos à próxima questão. Pensando também, a gente já trabalhou bastante esses conceitos, né? O engenheiro é importante que ele sempre pense em ações futuras, né? Hoje em dia, uma empresa que não pensa em crescer, em melhorar a produção, em chegar cada vez mais próximo de uma qualidade muito mais aceitável pelos clientes, ela fica estagnada e não consegue chegar a lugar nenhum. Então tem que ter um objetivo futuro, aonde eu vou chegar com a minha empresa. Olha, temos aí planejamento anual, semestral, mensal, reuniões. Para quê? Para melhorar o nosso produto, para que a gente consiga mais clientes, para que a gente consiga atender realmente, ser referência no mercado. Então isso é importante. E a gente comentou nessas aulas, tá, sobre 4 pilares muito interessantes que a gente trabalhou bastante também, né, nessa questão de se ter o resultado, né. Então é importante que o engenheiro tenha esse conhecimento, né, que na administração existem alguns pilares que são muito trabalhados nos processos administrativos. Então você tinha as opções: planejamento, centralização, direção, controle; planejamento, organização, direção, controle; organização, centralização, direção e controle; planejamento, centralização, organização e controle; planejamento, centralização, direção e objetivo. Tá? Acredito que essa também vocês acertaram tranquilamente, que a gente falou bastante dessa questão de planejar, organizar, ter a direção e ter um controle, tá? Que é muito importante também, são os 4 pilares dessa parte dos processos administrativos. Tranquilo? Acho que até aí todo mundo acertou aí. Vamos para a quinta questão. A gente falou da questão de planejamento, né, que é um dos pilares, trabalhou, se não me engano, na penúltima aula e a última aula também sobre isso, né, questão do planejamento, que o planejamento está em tudo hoje. A gente comentou até, exemplo do nosso representante, né, que ela comentou questão de planejamento, que ela tem vontade lá de ser uma professora. A gente comentou nesse contexto lá de ser também empreendedora. Então, assim, aquilo que a empresa quer para o futuro. A gente pegou de exemplo a aluno e foi trabalhando em cima disso. Pessoal, lembra? Então, essa questão de planejamento fala o quê? Que ele pode ser classificado de diversas maneiras. E pensando em um planejamento de longo prazo, tá? Onde abrange a totalidade da empresa, tá? Então, quando se fala em planejamento de longo prazo, essa visão geral da empresa, qual o nível, tá? Que consegue ter essa visão? Então, coloquei lá estratégico institucional, planejamento tático, que é o intermediário, planejamento operacional, planejamento descritivo, planejamento de desempenho. Lembra que a gente comentou que apenas o planejamento estratégico institucional ele consegue ter essa visão total da empresa e criar, né, coisas de longo prazo, colocar estratégias para longo prazo. Você nunca vai ver o pessoal do operacional criando estratégias de longo prazo. O pessoal do operacional, estratégia lá de curto prazo. Coisa assim que o pessoal consegue reunir, ó, vamos alcançar isso aqui, assim, assim, aquela coisa de... Por quê? Já foi pensado nos níveis de cima, no institucional, no tático, para chegar no operacional. Tranquilo? Acho que todo mundo acertou essa também. Quem ficou na dúvida, acho que agora ficou mais claro. A última questão, sobre Frederick Winslow Taylor, que está incorreto afirmar. Ainda falei, gente, é importante sempre ler as questões, tá? Teve algumas pessoas que erraram. Por quê? A pessoa não viu a palavrinha incorreto aqui, ó. Isso vale também até para a questão de concurso, né? Você que almeja fazer concurso aí, que gosta de fazer prova, essas coisas, processo seletivo, é importante você sempre estar atento nas questões, tá? Você vê que até a aula de administração te ajuda nisso. A questão de estar atento nessas pegadinhas que muitas vezes tem em concurso, tá? Você fica meio na dúvida se você não lê a palavra incorreta, você vai lá, a primeira que você acha, ah, essa daqui. Ainda mais com a pressa, aquela história toda lá do concurso.
Mas vamos pensar o que é incorreto falar sobre o Taylor aí. Ele era o precursor da Escola de Administração Científica. Ele fez uma análise para aumentar a eficácia das indústrias através de racionalizar tarefas lá dos operários. Ele não era obcecado em encontrar a melhor maneira de executar uma tarefa. Ele dizia como era preguiçoso, olha, por natureza, que só estaria motivado a trabalhar de forma eficiente se tivesse um retorno financeiro. Ele mudou a forma de pagar os empregados. Então você que leu os slides, leu o material, viu que tudo isso aqui está correto, exceto que ele não era obcecado. Então é incorreto falar que ele não era obcecado. Ele era muito obcecado, tá? Em encontrar a melhor maneira de executar uma tarefa. Olha que interessante. Sempre é bom a gente ter esse posicionamento. Ah, qual a melhor maneira de fazer isso? Então, os grandes pensadores foram aqueles que questionaram aquilo que já existe. A gente sempre comenta sobre isso. O engenheiro, muitas vezes, vão chegar em equipes. Ah, isso aqui sempre funcionou assim, aqui sempre não. Vamos ver o porquê. O que eu posso contribuir para isso, o que eu posso melhorar em relação a isso. Entenderam? Tem que ser sempre pensado. Então, eram essas 6 questões. Acho que foi tranquilo para a maioria. Acho que a maioria conseguiu nota máxima aí. E vamos continuar com o contexto aí do restante das aulas. Vamos voltar. Então a gente tinha falado bastante dessa questão de planejamento empresarial, né? Eu volto novamente nessa foto dessa questão do planejamento empresarial, pensando nessa questão de benefício, de ação para o futuro. Então assim, eu volto a dizer, planejamento empresarial, pensado no futuro, tá? Então, uma empresa, ela não vai parar e ficar remoendo coisas do passado. Ela pode aprender com o passado, mas o planejar sempre é o futuro. Tranquilo? Aí a gente, para poder encerrar o assunto, né, que a gente tinha terminado antes lá das provas, na questão do planejamento em cada nível organizacional, para ficar mais fácil ainda. Pensando no nível institucional, tá? O que ele vai estabelecer? Objetivos empresariais. Então, este nível consegue realmente fazer essa parte, estabelecer objetivos da empresa, verificar algumas alternativas estratégicas para ser trabalhado. As decisões desse nível, gente, tem que ser decisões de forma global. Eles não vão tomar decisões específicas pensando em alguma área, algum departamento, não, decisão global. A gente vai aumentar essa produção em tantos por cento. A gente vai entrar nesse mercado diferente, a gente vai fazer alguma integração vertical, horizontal. Então são coisas, decisões globais. Ele vai fazer um planejamento estratégico e criar algumas políticas a serem seguidas pela empresa. Então, o nível institucional, ele consegue fazer tudo isso. O tipo de resultado que é avaliado é tudo resultado global. Ah, eu quero saber de um funcionário. Dificilmente eles vão ver comparação a desempenho de funcionário. Ele quer saber o desempenho da empresa. Entenderam? Então ele não fica preso em coisas pequenas, né? A gente tinha até comentado em uma das aulas sobre a questão lá do Moisés, uma coisa bíblica, histórica bíblica, né? Respeito à religião de cada um, né? O Moisés, aquele monte de gente lá na terra que ele tinha tirado o pessoal do Egito, né, levando o pessoal lá de Israel, e muitas pessoas para ele poder atender. Aí ele foi conversar, se não me engano, com o sogro pegou e falou, não, ó, divide o pessoal em grupos, e aí você põe chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 10, e aí só vai chegar até você aquilo que foi realmente importante, e ele fez. E aí ele conseguia tomar conta daquele monte de gente e chegava neles os assuntos realmente principais. Ele não ficava verificando assunto individual.
Vamos ver assuntos gerais de todo mundo que estava ali. E, segundo a história bíblica, né, ele foi um líder de lá de grande sucesso, levou o pessoal até a Terra Prometida, aquela coisa toda lá que respeitando a religião de cada um, mas assim, o que, que eu foco nisso? A administração. Olha que interessante, um sogro dele, por experiência de vida, tá? Assim como quando eu falo para vocês, ó, vamos olhar o que o Fayol falou, o que o Ford pensou nisso. Então o Taylor ele também falava alguma coisa. Então é sempre importante a gente ver um pouco do passado, mas focar no presente. E nunca subestimar a sua ideia também, por que não? Você como funcionário que está sempre aí, de repente agora tem uma chance de participar de reunião, de estar na parte de gestão, é ir lá realmente dar a sua ideia, isso é importante. Voltando na aula, né? Esse exemplo aí deu uma boa para todo mundo entender melhor, né? Então, pensando nessa questão da instituição, tá? Em termos globais, é esse tipo de comparação. Vamos ver o próximo slide. Nível intermediário. Olha a diferença. A gente estava no institucional, agora a gente foi para o nível intermediário. Estabelecer objetivos lá de cada departamento. Departamentais, cada departamento. Então, ó, no outro, o pessoal olhava coisa global. Agora, no nível intermediário, que é o supervisor, onde a maioria de vocês vão estar, tá? É questão de fazer o quê? Objetivos do departamento. Aí sim, você pode cobrar o líder lá de tal equipe, o supervisor de cada área, onde você muitas vezes vai ser o chefe, lá o gerente, o gestor. Você vai conseguir alternativas de estratégia tática, sempre ouvindo o quê? A empresa precisa caminhar no mesmo ritmo, tá? Em termos globais, da reunião que você participou lá e foi definido isso, agora em termos de departamento, tem que fazer alguma estratégia para poder alcançar essa meta global. Fernanda, agora fica mais claro. Então, essa é a ideia, fica mais claro. Então, aquilo que foi desenhado no nível institucional tem que ser trabalhado no nível intermediário de uma forma por departamento, uma visão de alternativa estratégica, decisões de departamentos. Então, assim, o pessoal, vou até voltar ao slide aqui, do nível institucional, não vai ficar preocupando com o departamento, ele quer o resultado geral. No da supervisão, da questão gerencial, que é onde a maioria dos engenheiros ficam, é aqui que está o negócio. Cumprir o que a empresa está pedindo, que os diretores pensaram, fazer o pessoal de baixo operacional trabalhar para chegar nesse resultado, tá? E fazer esse meio de campo, literalmente meio de campo. Você vai estar ali no meio de campo. Tem um atacante que quer já, né, colocou os resultados, tem o goleiro e você está ali no meio de campo. Você tem que levar a bola até o atacante. Então isso que é interessante e é cobrado por isso. Você tem que ter o resultado, tem que fazer o gol. Então pensando, né, nesse contexto de elaborar, implementar esse planejamento tático, né, avaliar resultados, tudo na parte tática. Nível operacional, tá? Que o pessoal do nível operacional vai fazer? Estabelecer o objetivo operacional. Não tem como o operacional querer, eu queria conversar com você, supervisor, olha, estou criando um objetivo aqui. Não, é sempre o contrário, né? Não estou dizendo que você não pode ir lá ouvir o pessoal que está no operacional, que está lá com experiência, que vem te dar, às vezes, um parecer de alguma estratégia que já foi tentada, às vezes, por outro gestor antes de você. Isso aí, ok. É até importante você ouvir. Mas, assim que tudo for estabelecido, você vai criar essa parte da estratégia da supervisão e o pessoal do operacional vai o quê? Montar as estratégias para poder cumprir o que o supervisor passou. Ver as alternativas para se realizar isso. Supondo que foi definido pelo nível institucional um aumento de 10% na produção. O nível estratégico está vendo a questão de departamentos, vê que é necessário contratar mais pessoas, que é necessário investir lá em maquinário, que é necessário rever alguns processos, nível lá de supervisão, o tático.
O operacional, depois que você contratou, treinou, ele vai fazer o quê? Vai cumprir aquela meta de mais peças. Olha, vocês produziam 1.000 peças por dia, vamos agora aumentar para 1.100. Então eles vão criar formas, rotinas para que sejam alcançadas, né, essas metas. Entenderam? Então, nesse caso, é um resultado cotidiano que tem que ser avaliado, tem que ser planejado a operação do dia a dia, entenderam? É mais fácil nesse contexto de ver o negócio acontecer, tá? Volto a dizer, o nível institucional é coisa de longo prazo. A gente vai aumentar 10% ao mês, 10% ao ano, são coisas com prazos maiores. Já o operacional tem que ser diário. Olha, para a gente alcançar essa meta mensal de 10%, a gente precisa fazer 50 peças a mais por dia. Ah, fica mais claro, não fica? Para a gente poder entender? Vamos continuar. Eu vou deixar um exercício também para a gente dar uma pensada. Você que está acompanhando o vídeo aí, vamos lá para o exercício, vamos praticar. Pensando nesse modelo, tá? Que hoje está muito famoso, essa questão do home office. Pense nesse modelo, home office. Trabalhar de casa, diminuir muitas vezes o trabalho como era. Falo diminuir, mas na verdade se adaptar, né? Que muitas vezes a gente no home office acaba trabalhando muito mais. Uhum. Então pensando nesse trabalho de pessoas empreendedoras que estão tentando trabalhar na própria casa, isso vai diminuir custo? Com certeza. Quando você trabalha em casa, você não vai ter gasto com aluguel. Eu tinha que alugar um lugar, todo mundo não. Aluguel. Gasto de luz, nesse contexto de você utilizar já um local que iria já ficar, né? Tudo bem que a questão de energia, mas agora em casa eu vou estar usando mais equipamento, dependendo da área que você vai fazer, mas assim, nesse contexto, pensando em empresa, o gasto vai ser menor. Pensando na questão de estrutura, se a residência comporta a estrutura para que você faça isso daí. Vamos ver. Então, todo mundo já entendeu nessa questão de home office para esse pensamento de economia. Diferente do que a gente está fazendo hoje, volto a dizer, que a gente hoje faz a questão do home office por conta da pandemia, tá? E aí a pessoa tem se adaptado. Nesse caso aqui, no caso do Rinaldo, tá? Ele adquiriu uma máquina de fazer fralda. Então, assim, é economia, se ele trabalhar em casa sozinho, com certeza. Se ele for alugar um salão, se ele for ter gasto com energia, com água, pagar lá as mensalidades, as taxas, as coisas todas, sai mais caro. Ele trabalhando de casa, ele vai ter talvez eu acredito, com um aumento da conta de energia pelo padrão que às vezes ele tem em casa, mas vai ser muito menor do que ele pagando taxa, aquela coisa toda de um local comercial. Então, no caso, ele trabalha sozinho e em casa. Ele fez algum tipo de divulgação, que ele, dentro lá das possibilidades dele, e está conseguindo clientes. Aí ele vai atender os pequenos mercados do bairro. Pensa bem. Então ele vai fazer fralda e ele vai começar a atender as pessoas do bairro. Então, assim, a ideia é boa, né? Se você tem o caminho, se você tem como fazer as coisas, a ideia é boa, não é? Aí o que acontece? Vamos ver o que vai acontecer. Começa a ter problemas no dia a dia. Porque já que você está em casa, aí você tem que conviver com o pessoal que mora na casa. Esposa, filhos, cachorro, papagaio, tirava a concentração dele. Então ele trabalhava em casa, de boa, e começou a ter problema com o pessoal, começou a tirar a concentração dele, porque ele fazia tudo junto, né? Não tinha um local à parte, não tinha nada. E ele está com esse problema agora, porque os clientes estão sendo abastecidos, já não está mais como era, né? Ele conseguiu bastante cliente e não conseguia
No início ele relevava as coisas, mas começou a ficar pesado isso para ele. E aí fica essa questão: como o Rinaldo deverá proceder para sair desse problema? Será que ele tem que se planejar melhor? Eu vou dar alguns minutos aí para vocês pensarem e a gente já continua. E aí, pessoal, pensaram? Já passou uns minutinhos aí, vamos continuar então? Vamos pensar na resposta. Ah, porque o professor já não seguiu, para poder dar esse tempo para você pensar, você ter esse argumento para a gente. Vamos lá então? Pensando então nessa situação do Rinaldo, trabalha sozinho, fica em casa, que né, ele fez essa questão da divulgação,
tá? Mas ele tinha esse problema de casa da questão estrutural, né? Do esposo, filho, papagaio, né? Que tirava essa consideração dele. E aí ele não estava conseguindo atender os clientes. Quais soluções vocês apresentam? Pensando, né, que é uma coisa recorrente que sempre acontece, é importante que as empresas se profissionalizem. Então é importante a pessoa saber o que faz. Muitas vezes as pessoas querem empreender, mas não conseguem, assim, elas pensam, é só abrir uma empresa, começar a vender, ter uns clientes. Não é só isso, tá? Tem toda uma questão estrutural, um planejamento, um plano de negócio, saber o que realmente está fazendo, documentação legal da empresa, para que realmente você consiga criar algo sério, uma empresa realmente estruturada, por mais simples que ela seja, que seja uma empresa como essa empresa aí, lá de vender fralda. Ele vai lá e faz fralda, mas organizadamente. Não pode um papagaio tirar atenção, né? Atrapalhar, tem que ter lá um local específico, ter essa noção. Então, não importa o tipo da empresa, o porte da empresa, é necessário que realmente a pessoa tenha essa parte da profissionalização. Ela entenda essa questão de planejamento, linha, o que ela vai fazer agora, onde ela quer chegar, quantos que ela precisa, quantos itens ela precisa vender, quanto ela precisa faturar, quanto ela vai cobrar, o preço no caso aí da fralda, quanto vai sair cada fralda, entenderam? Acho que assim, fica mais claro para todos, né? Tudo aquilo que é possível fazer nesse contexto, né? De tomar uma ação e acredito que a resposta de vocês tenha andado nesse contexto. Eu posso até na próxima aula a gente vai dar uma voltada aqui para ver a opinião de vocês, se tem algum fato que pode acrescentar, uma experiência de alguém que já tentou fazer algum empreendimento e por conta de falta de conhecimento não deu certo, de não ter às vezes, se informado melhor de como é o mercado, de fazer um plano de negócio, alguém que fez um plano de negócio, que se estruturou, que deu certo, histórias de sucesso. Então, na próxima aula a gente vai abrir aí, você que tiver um plano de negócio que dá para poder comentar com a gente, uma história de sucesso, a gente vai deixar aberto aí também, porque é sempre aprendizado, né? Histórias de sucesso. Vamos agora mudar o assunto, dar uma continuidade. Vamos na parte de desenho organizacional e departamental. Então, parecem umas palavrinhas grandes, mas acho que todo mundo já faz parte, né, muitas vezes, de empresas que são bem organizadas, estruturadas. É bom a gente ter esse desenho, saber dessa questão. Eu acredito que todo mundo já foi em loja de departamento, né? Lojas grandes, né? A maioria ficam em shoppings, né? A pessoa gosta de dar uma volta no shopping. Sei que a gente está no momento de pandemia, mas acho que é uma coisa mais fácil a gente poder ter essa noção. Quando você entra numa loja como essa, uma loja de departamentos, e você vai procurar algum produto, o que você percebe? Fernando, o negócio tá organizado, né? Aí eu vou lá comprar uma roupa. Chego lá, aí tá separado como isso? Ah, tá separado por categoria, por gênero. É isso que acaba acontecendo, não é? Ah, tá lá a parte masculina, feminina. Aí e mesmo nessa questão da parte masculina e feminina, tem também a questão da separação por tamanho, por marca, não é isso? Tipo, por idade. E para isso foi feito um estudo. A gente comentou, acho que até em aulas passadas, sobre o supermercado, né? A questão da separação das coisas do supermercado, das coisas que são colocadas lá no caixa. Então tem todo um estudo. Que na hora que você está na fila ali, você vai olhar, você vai pegar coisas pequenas. Não adianta colocar coisas grandes ali, caixas de coisa grande, você não vai ficar pegando. Mas o que? Sempre coloca ali coisas que chama a atenção do cliente. Um chocolatinho, uma, uma bala, não é?
Coisas que vai acrescentando ali, ele vai pegando, a criança tá na fila, está impaciente, e pega e compra. Então já é estudado, né? Ah, então perto lá do café, o que você tem que colocar? Ah, já tem o caminho da açúcar. Ah, por que que eu vou colocar o pão bem no primeiro departamento lá do supermercado? Por que que quando eu vou comprar um pão eu tenho que entrar e a padaria costuma ser um dos últimas coisas, o açougue também, lá no final, para que você passe por outros departamentos, veja preço, se interesse em comprar mais coisa. Ah, Fernando, nunca pensei nisso. É interessante se pensar. Tudo tem uma estratégia. Ah, por que que o supermercado não coloca então o açougue já do lado de fora e a padaria? O fluxo lá dentro seria menor, Fernando. Olha que seria até bom para essa pandemia. Mas a questão lá do comércio. Hã? Você imaginou, você que gosta de comprar pão no supermercado, vai lá, atravessa o supermercado todo, lá no último departamento é onde está o pão que você precisa. E aí você já passou, você já pegou a bolacha, você já viu promoção de sabor em pó, já viu o chocolate, já viu a fruta que você queria. E aí dificilmente vai sair só com o pão. Ah, alguém já tinha reparado isso? Com certeza, né? Acredito que hoje em dia é muito isso, né? Ainda mais nessa questão da venda hoje, tentar oferecer isso muito para o cliente, né? Ah, Fernando, isso de forma virtual tem? Com certeza. Você faz uma pesquisa, aí hoje as ferramentas, né? Nessa questão de navegação, né? Ela te aponta os produtos que você pesquisou, aí você vai fazer uma outra pesquisa de outra coisa, ela aponta, continua pesquisando para você. Então são todas estratégias de marketing para facilitar, né, a vida lá das pessoas. Pensando nisso, uma empresa em si, né, a gente fala, como a gente citou do exemplo aí dessas lojas de departamento, uma empresa em si, não que a loja de departamento não seja uma empresa, mas pensa numa parte de uma linha de produção, né? Uma empresa estruturada, uma empresa de marketing, uma empresa realmente nesses moldes que a gente tem trabalhado, né? Precisa ter o quê para poder se organizar? Separar os departamentos. É que, como eu disse, no supermercado, numa loja de departamento, é mais visível, né? Você chega lá, você vê cada departamento separado, você vê muitas vezes um responsável, eu vou lá trocar uma roupa, você vai conversar com o cara que é gerente, ele vai te caminhar para um outro setor, então você vê isso bem desenhado. E isso acontece com todas as empresas, né? O objetivo em si de se desenhar, né, essa forma de um desenho organizacional é entender que existem tipos, né, diferentes de organização e mais, ao mesmo tempo, diferentes formas de você separar essa questão dos departamentos, de você organizar, de você trabalhar com isso, tá? É bom que todo mundo tenha essa noção. Uma coisa interessante, né, que faz essa questão lá do nível institucional, lá de ter uma estrutura, muitas vezes aquela estrutura básica, para se colocar uma tarefa, para ter a questão de níveis de departamento, de trabalhar com equipes, de colocar, eu preciso definir os cargos, o que cada cargo faz. Então, isso tudo, tá? É a questão de você ter um desenho organizacional. A empresa já existe, sim, e muitas vezes esse desenho é mal elaborado, às vezes há um retrabalho. Lá no operacional existe uma pessoa que ela vai supervisionar o andamento da linha de produção 3. E aí, você que é o supervisor também, além de olhar essa, olhar as outras também. Então está sendo um retrabalho que podia estar sendo aproveitado para outra coisa. Ele podia reportar você com relatório e que você tem que ir lá fazer a mesma coisa. E muitas vezes, se não é definido, se não é feito isso realmente estruturado, começa a acontecer essas coisas. Quando se fala assim, parece, Fernando, acho que isso não acontece, mas acontece muitas vezes, as coisas estão mal é, conversadas, mal organizadas, e aí acontece esse retrabalho. Então, em grandes empresas isso acontece, em pequenas empresas isso acontece, em médias empresas isso acontece.
Então, o que é isso? Divisão de departamentos, unidades de cada negócio, equipes, o pessoal não sabe a responsabilidade de cada um tem que fazer no jogo. Toda vez que eu falo jogo, lembro do futebol, acredito que o pessoal, a maioria goste aí, acho que pelo menos já assistiu uma partida de futebol, seja da seleção brasileira que seja, mesmo que vai pensar, eu não gosto, mas eu gosto de assistir a seleção brasileira, ok. Um time ele é organizado, não é? Ah, o pessoal do ataque, o pessoal da defesa, o pessoal do meio de campo. Então cada um ali deveria saber, né? Assim, a gente sempre espera, ainda mais quando fala em seleção brasileira e tal, saber o que tem que fazer. Então o técnico vai lá, desenha um planejamento para o jogo, né? Faz lá a tática do jogo. Olha, a gente vai fazer assim, vai juntar todo mundo, vai tocar para tal pessoa, que a pessoa vai tentar enganar o concorrente, né? O outro participante e vai conseguir chegar ao resultado que é o gol. Então, responsabilidade de cada um. Olha, quando a gente perder a bola, a gente volta marcando, todo mundo tentando pegar essa bola novamente. Pegou a bola, os dois laterais saem correndo para poder enganar, para que chame essa marcação, o pessoal consiga estar entrando lá de surpresa na área e fazendo gol. Então, são organizações, são departamentos, são equipes, são responsabilidade de cada um. Pensando em requisitos do desenho organizacional. Então, temos aí estrutura básica, pensando o quê? Em divisão do trabalho e diferenciação. Então, aquela coisa, o que cada um faz, como faz. Então, é importante ter essa noção. Mecanismo de operação, regras e regulamentos. Ah, como a gente vai fazer? Vamos colocar regras, regulamentos para serem seguidos. Mecanismo de decisão, hierarquia de autoridade. Quem manda em quem faz o quê, qual departamento que está subordinado a outro. Então, estruturar desenhado, não tem como dar errado. Não tem como, é meu departamento que manda, sendo o meu departamento ele é mais vital do que o seu. Não existe isso. Tá tudo bonitinho lá. Uma hierarquia de autoridade, quem é o supervisor que responde por aquela área. Mecanismo de coordenação. Ah, vai ter integração, ok. Os departamentos vão funcionar em conjunto. Quantos a pagar, quantos a receber, tudo redondinho, ok. A parte lá do pessoal do marketing, a pessoal da linha de produção, ninguém vai vender mais do que produz, para depois dar aquele sufoco. Todo mundo vai estar empenhado em vender o que se produz para que realmente tenha um lucro. Então, todo mundo desenhado, organizado. Pensando nesse contexto, né, pensando nesse desenho organizacional, existem alguns pilares, tá? Que acaba tendo que orientar, né, em si as empresas a ter essa questão de estrutura. Então são 4 pilares, tá? A gente vai trabalhar aí durante as próximas aulas aí sobre isso, tá? Pensando nessa relação que eles acabam formando relacionado ao desenho organizacional, desenho da organização da empresa. Então tem a questão da diferenciação, tá? Que vê a questão da estrutura básica, da formalização, o mecanismo de operação, centralização, que é o mecanismo de decisão, e integração, que é o mecanismo de coordenação, tá? Então fiquem tranquilos, a gente vai nos próximos slides explicar cada uma delas, tá? Porque às vezes uma palavra muito parecida, muito assim, não, vamos trabalhar, a gente está entendendo essa questão de criatividade desses processos. Como essa diferenciação, pensando em estrutura básica, ela pode estar inserida nesse contexto do desenho organizacional, essa questão desse mecanismo de operação. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos lá? Requisitos desse desenho para ficar mais fácil, tá? Do desenho organizacional, tá? Então, quais são os pilarzinhos ali? Diferenciação, formalização, centralização e integração. O que a gente acabou de citar nesse slide aqui, tá? Volto a dizer, um pensado na estrutura básica, outro na operação, na decisão e na coordenação. Pensando em diferenciação, ele vai definir como as tarefas serão divididas na empresa. Então vai ser levado em pauta o quê?
Separações do trabalho. Ah, Fernando, mas como? Tem duas formas, tá? Horizontal e vertical. Ah, Fernando, parecendo a questão da integração, dá para se ter uma noção por lá também. Então, pensando naquilo que é horizontal, tá? É uma empresa que faz o quê? Os níveis de departamentos, tá? Ela vai segmentando por departamentos. Ah, eu vou então colocar os níveis hierárquicos aqui, departamento, esse é relacionado a esse é superior a esse. Então ela faz os níveis hierárquicos na forma horizontal por departamentos. Ah, Fernando, mas e essa vertical? Calma aí. Então, gravou isso daí? Horizontal, nível hierárquico, segmentado nos departamentos. Qual departamento é responsável por cada coisa? E na hierarquia, qual departamento que tem a palavra daquele setor? No vertical, se observa o quê? Uma escala hierárquica lá da empresa na questão de apresentação de níveis de autoridade. Então, horizontal, vertical. Então, a escala com níveis de autoridade. Ah, o engenheiro, que é o supervisor geral da linha de produção, onde o pessoal do operacional responde para ele, ou responde para um outro supervisor que responde para ele. Então, há uma escala hierárquica de níveis de autoridade. Não é departamento aí, entenderam? Então, departamento, um respondendo pelo outro em nível hierárquico, horizontal. E o vertical, escala hierárquica da empresa por níveis de autoridade. Quem tem autoridade? O diretor, o supervisor, o engenheiro, níveis de autoridade. O tipo de departamentalização, chamado de funcional, tá? Pensando nessa questão de funcionários de uma empresa, tá? Todo mundo, acho, acredito que trabalha em empresas que tenham departamentos, né, separados por departamentos. Ah, eu tenho um amigo lá no outro departamento. Então, assim, divisões estratégicas, né, critérios que definem aquele departamento. Ó, o meu departamento ele começa, ele faz essa parte desse material, a gente faz o contato com o cliente, a gente dá o suporte ao cliente. Ah, o meu departamento já é a parte de contas a pagar. Então, todos os gastos da empresa, questão de fornecedor, é com a gente aqui. Ah, o meu já é a parte a receber. Depois todo mundo vende, né? Tem essa questão aqui de organizar. Vamos tentar a figura, acho que fica mais fácil. Essa questão da departamentalização. Pensando na parte funcional, tá? Funções similares agrupadas por especialização. É um exemplo que eles colocaram aí, tá? Ah, então na questão do departamento, vamos separar por funções. A função que é similar, então a gente faz o desenho aqui e vai ser junto, vai ser agrupado pela questão do lá da função. Ah, vamos pensar em produtos e serviços. Ah, e se a gente colocar então todas as regras de execução e serviços agrupados em um departamento? É uma ideia? Então esse departamento ele vai tomar conta só dessa questão de execução de produtos. Ok. Ah, pensando em base territorial, agrupar atividades por regiões geográficas onde a empresa atua. Ah, então a gente vai ter que fazer então essa questão dessa divisão nessa questão da atividade geográfica. Nossa, Fernando, você falou atividade geográfica. Regiões geográficas, né? Então, por locais, tá? Que a empresa atua. Olha, o pessoal que é da parte de externa, né? Que é da parte internacional, uma empresa que vende com o pessoal da área internacional. Ah, então a gente vai agrupar atividades, porque esse pessoal que faz a parte nacional, esse pessoal que faz a parte local. Ok, é uma forma de ter departamentos.
Ah, vamos agrupar por clientela, por consumidor e características. Ok? Vamos fazer um agrupamento de tipo de consumidor, características de cada um. O que mais que a gente pode fazer? Por processo? Também. Cada fase do processo. Ah, vamos fazer por cada fase do processo. Departamento de cada fase do processo. Ah, eu acho melhor fazer por projeto. Ou alguma coisa a ser trabalhada por um tempo determinado. É uma ideia também, porque não? Entenderam? Então, assim, são tipos de departamentalização. Segundo pilar, formalização, tá? Que é a composição de descrição e especificação do cargo. Então, na formalização, você vai especificar o cargo, fluxo de trabalho, colocar regras e regulamentos, tá? Então, toda essa parte, olha que legal, é formalização. Ah, é a parte mais formal. Lembrou? Pegou? Então, formalização, descrição do cargo, fluxo de trabalho, regras, regulamentos. Formalização. Mas, Fernando, será que a formalização também tem alguma divisão? Opa, aqui tem. Formalização por cargo. Descreve, né, e deixa de uma forma específica, né? Tenta fazer o quê? Aspectos relacionados a cada tarefa. O que é a figurinha que eu coloquei aí? Exemplo, caixa de supermercado. Então, o que faz o caixa de supermercado? É o que vai passar, né, as compras lá do cliente, vai receber, vai, né, fazer a venda ali do parcelamento. Diferente de uma tarefa de um repositor de mercadoria. O repositor não pode deixar ficar sem mercadoria. Deixar organizado. Já pensou? Começa a misturar, né, os produtos, não. Começa a cair, aí um vai lá, derruba e fica daquele jeito mesmo. Então, são formalizações específicas de aspectos de cada tarefa. Sua tarefa é essa, entendeu? A pessoa já tem essa noção específica do cargo. Fernando, além da especificação da formalização por cargo, tem outras? Sim, formalização por fluxo. Ah, então não está escrito. Não, é uma instrução para cada etapa que compõe a tarefa. Quando fala de etapa com a tarefa, não tem como a gente não comentar da linha de produção do carro, não é? A questão da montagem do carro até ele ser terminado, não é? Então é feito o quê? O fluxo de cada etapa que compõe cada tarefa. Vou até voltar no outro, diferente daqui, tá? Ela tem os aspectos relacionados à tarefa dela, atendente, tanto o próprio repositor. Você pode desenhar o fluxo, tá? A formalização lá do cargo da atendente do seu mercado. Aqui você tem que fazer o quê? Etapa acompanha a tarefa. A tarefa é, entendeu? Colocar a parte da suspensão e já fazer regulagem. Então, por fluxo de componentes da tarefa. Passou pela parte da suspensão, dos freios, toda essa montagem da parte, né, estrutural inferior do carro, vai passar para a próxima, né, para o próximo fluxo, que é o quê? O fluxo de instalação do motor, um exemplo. Ah, Fernando, agora estou entendendo. Então essa é a ideia. Formalização por regras, tá? Muitas vezes o quê? Aí coloca também o exemplo de um atendente de farmácia. O atendente da farmácia, ele não é o farmacêutico, ele não pode aplicar injeção. Então, ó, formalização por regras, nessa questão dessas regras, você tem que fazer o quê? Cada um fazer o que tem que ser feito. O atendente vai lá, pega a receita, pega o remédio, te dá, te orienta. Ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Faz a compra, vai lá, ele faz a venda, no caso, né, para o cliente. Ele finaliza a compra, né, formaliza a compra. Aí você precisa de uma injeção, quem vai te aplicar é a farmacêutico. Então, só para reforçar novamente, então tem a formalização por cargo,
tá? Que vai descrever de forma específica os aspectos de cada tarefa, o fluxo de etapa, pensa em etapa que compõe uma tarefa, tá? Pensa na produção de um automóvel e a de regras, tá? Que a de regras é aquela que é bem delimitado, tá? Deixar claro o que pode e o que não pode ser feito. Olha, o atendente vai fazer isso, isso e isso. Só para ter mais uma noção, o último slide aí, que nessa questão da formalização, cargo, tá? Formalidade definida por uma pessoa ou tarefa, certo? Todo mundo tem algum cargo na empresa, tá? Então foi definido que o cargo de supervisor, o cargo de engenheiro, tá? Tem a tarefa de fazer, o engenheiro mecânico tem a tarefa de fazer, o engenheiro civil, tarefa de fazer, engenheiro elétrico, engenheiro de produção. Fluxo, procedimentos detalhados da execução de cada etapa do trabalho. Então vamos lá, vamos desenhar o cargo lá do engenheiro. Então ele vai ter a tarefa de fazer tal coisa, beleza. O fluxo, cada etapa de trabalho. Ah, tá. Ele é o gestor de toda a área, de toda a linha lá de produção. Ok. Ele é o responsável por essa área. Ok. Mas, e para a gente detalhar o fluxo de cada etapa dessa que está sob a supervisão dele? Existe alguma regra específica, alguma especificação do que pode ser feito ou não? Tudo isso está onde? Na formalização. Tranquilo? Então, pessoal, acredito que é isso. Na semana que vem a gente continua, tá? A gente continua da formalização em diante, dá uma repassada nos outros conceitos que são importantes também. E tenha um bom final de semana aí e a gente volta na semana que vem. Beleza? Um abraço a todos. Na próxima aula, se tiverem questões, vocês podem trazer as questões, a gente tira também durante a aula da semana que vem. Beleza? Um abraço para todo mundo. Bom final de semana, hein?